Olá, pessoal! Estamos com mais um programa Bem Família e espero vocês para o programa de hoje. Olá, pessoal! Estamos com mais um programa Bem Família e o nosso programa do mês de fevereiro, como eu falei para vocês, nós estamos voltados então para a volta às aulas, né? Nós tivemos 2 programas falando sobre a iniciação escolar, adaptação escolar. Depois nós tivemos um programa falando um pouquinho sobre o Fevereiro Roxo e hoje então nós voltamos falando sobre o assunto escola. E hoje o nosso assunto vai ser sobre a influência do lanche escolar no desenvolvimento físico e emocional da criança. E a minha convidada, ela que já esteve no nosso programa falando um pouco sobre transtornos alimentares, né? A minha amiga nutricionista. Vou pegar aqui, gente, vou ter que dar uma colada aqui porque o currículo da moça é extenso, tá? Ela que é nutricionista, diretora da clínica Mensana, especialista em clínica terapêutica nutricional, ela que é também master coach de emagrecimento, apresentadora do Nutri News aqui da TV Costa Doce, trabalhou em escolas de educação infantil por mais de 15 anos. Nossa, bastante coisa, né, Sheila? Com certeza. Muito bem, Sheila. Então, vamos falar um pouco, né, sobre a influência, então, do lanche escolar no desenvolvimento, né, emocional e físico da criança. Então, para começar, Sheila, qual é a análise que você faz hoje dos lanches consumidos nas escolas? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite de novo, Daiane, para estar no teu programa. Os lanches eu vejo assim, ó, como uma contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente está numa busca incrível por saúde, né? Através do alimento, o lanche, ele ainda é muito pouco saudável, né? O que a gente encontra? Uma falta de tempo. Eu acho que esse é o pior, né? O pior indicativo desse lanche ruim, o pouco saudável, seria a falta de tempo. E quando eu falo falta de tempo, me refiro aos pais, principalmente, no preparo desse alimento, né? Trabalho o dia todo, apelam para o mais prático. Sim. E o mais prático, muitas vezes, não é o mais saudável. Então, eu acho que por aí, né, a gente avalia a qualidade, que infelizmente poucas crianças se alimentam como deveria em termos de lanche. E também tem a questão de qualidade, não é só falta de tempo. Eu ainda, mesmo tendo pouco tempo, eu posso fazer opções mais saudáveis dentro daquilo que é industrializado. E é importante, assim, Sheila, que tu comentou, né, dessa questão do tempo, que realmente pra gente, e eu também às vezes já fiz isso e admito, né, por falta de tempo, eu vou lá e compro um bolinho desses de supermercado e boto na lancheira do meu filho pra ir, né? Porque tem os dias dos lanchinhos, né? Sim. E às vezes a gente acaba, assim, por uma questão de praticidade, fazendo isso, né? Mas, bom, se eu quero, né, ter uma alimentação saudável e tem essa busca, né, sobre a alimentação saudável, né, do adulto e por que não da criança também? Com certeza, né? Sem dúvida. Ter essa consciência é importante, né? Sem dúvida. Legal, Sheila. E existe diferença de qualidade entre o que é oferecido nas cantinas e as que os pais mandam para casa, assim, mandam de casa para a escola? Existe essa diferença entre o lanche da cantina e o lanche de casa? Com certeza. O que a gente observa? Cantinas geralmente são ambientes de escola que eles são terceirizados, né? Então, entendi. Existem pessoas por trás daquilo ali que estão comercializando alimentos. E quando eu comercializo alimentos, eu opto, né, por um alimento com muito sabor para atrair o consumidor. Né? É um negócio. Então, nessa busca de clientes, né, de consumidores, eu acabo exagerando no sal, na gordura, para esse alimento ter um sabor mais atrativo. E aí que entra o grande pecado, né, na saúde das crianças, né? Já em casa, né, eu posso organizar uma alimentação mais saudável, né, priorizando nutrientes melhores, usando menos sal, menos gordura, menos açúcar. Então, sim, há uma diferença gritante. Embora algumas cantinas preocupem-se com isso, continua sendo mais viável a alimentação preparada em casa.
Assim, até porque tu já sabe a origem, né? Com tu certeza. sabe a forma, como tá sendo feita, Sim, a forma de preparo. a segurança, né, em termos de higiene também, ela é fundamental. Em casa a gente consegue ter esse controle. E também questão de custo, né? A comida vendida em cantinas, ela se torna muito mais cara do que a gente faz em casa, do que preparar em casa. Sem dúvida. E Sheila, os lanches, enfim, as comidas que são oferecidas nas escolas públicas, né? Qual é a tua opinião a respeito disso? Bom, as comidas que se oferecem em escolas públicas, né? Essa merenda escolar, como a gente conhece, ela tem um cardápio elaborado por nutricionistas, né? Mas tem que ficar muito claro aqui que o público de escola pública, ele é um público diversificado. A gente tem um público de alto, médio e baixo poder aquisitivo. Então, eu preciso me preocupar em fornecer o máximo de energia. Isso é lei, né? Existe uma lei que exige que a gente tenha X calorias, né? Um aporte calórico bem grande, X proteínas, X carboidrato, enfim. Todo um cálculo para oferecer para essa criança uma refeição muito forte, né? Porque, de repente, muitas vezes, né, Dai? A realidade de determinadas crianças é que aquela é às vezes é a única refeição do dia. Sim. Então, sim, eu considero que ela é, entre aspas, necessária, mas também entra outra questão. Aí entra uma questão aí de custos. E a gente sabe quando envolve prefeitura e estado, eles optam por aquilo que é mais barato. E nem sempre o mais barato é o mais saudável. Sim. Então, a gente encontra muitas bolachas, muitas coisas com calorias vazias, né? Nesse muita tipo massa. de... Muita massa, exatamente, né? E nutriente, às vezes, muito pouco. Que, infelizmente, ainda a fruta e a verdura, ela é onerosa para muitos públicos, né? Ah, sim. E por que, Sheila, é importante para a saúde, né? Uma boa escolha, né? Alimentar dos alimentos, né? Porque ter essa escolha do que eu vou comer, por que isso é importante? Desenvolvimento, né? Da criança. Principalmente a gente está falando aqui de desenvolvimento físico, né? As crianças precisam de um aporte energético muito grande nessa fase, estão em desenvolvimento. E aqui a gente não está falando só de crianças de escola de educação infantil, né, Daiane? A gente está falando também de ensino fundamental, ensino médio, porque não são mais crianças, mas necessitam de um aporte também. Então, assim, através desses nutrientes consumidos num lanche saudável, a gente está melhorando o crescimento, desenvolvendo o crescimento dessa criança, e também tem a questão de atenção na escola. Né? Eu vou desenvolver melhor meu raciocínio se eu estiver bem alimentado, com nutrientes, né, adequados para a minha faixa etária. Então, sim, se torna uma refeição de extrema importância na vida da criança. E até existem, falando um pouco sobre essa questão do raciocínio, né, Sheila? Existem pesquisas que falam sobre isso, né? Que aquela criança que é bem alimentada, né, ela produz mais, ela presta mais atenção. Com certeza. Né? Tanto é que tem uma pesquisa, se eu não me engano, acho que é da PUC, uma pesquisadora até psicóloga da PUC, que ela faz uma pesquisa, né, antes da criança, né, ter a refeição antes do recreio, né, que ela não tá bem alimentada, e após, né, o recreio. A atenção, no caso. Exato, exatamente, que a atenção dessa criança, após a alimentação, ela é diferente. Sem dúvida. Então, tudo isso a gente precisa, né, e principalmente também os pais, os professores, ter essa percepção também, né? E é importante também, quando tu fala assim, ó, se essa atenção ela é maior no período pós-recreio, né, pós-intervalo, por que não se preocupar também com o café da manhã? Ah, sim. Né? Então, essa criança, ela só vai ficar atenta depois que comer o lanche do meio da manhã. Por isso o café da manhã é muito importante também. Sim, verdade. Muito bem, gente. Estamos aprendendo bastante coisa hoje, né? Legal. Só faltou o caderninho aqui para poder fazer algumas anotações, Sheila, né? Enfim. E, Sheila, assim, existe algumas influências, né? Ou melhor, se existe influência dos lanches no estado emocional do aluno. Ah, nossa, muito. Com certeza. O que eu vejo? Tu pode falar melhor do que eu sobre isso, né, Daiane? Mas o que eu observo? Eu também sou mãe, eu também tenho um filho pequeno. Esse carinho que a gente dá pro filho, né? De preparar o lanche. Eu estou preparando, eu estou fornecendo, organizando com o máximo amor e atenção. Isso traz pra criança esse conforto emocional também. Ela sabe que o pai e a mãe estão se preocupando com o que ela vai comer. Então, eu observo isso com o meu filho, né? É uma observação não só como nutricionista, mas como mãe. O quanto é importante pra ele. O que tu vai mandar no meu lanchinho? O quanto é interessante
que a gente se preocupe. Não, vou mandar qualquer coisa, comprei no mercado, tá tudo certo. E uma questão também necessária é essa autonomia que tu dá pra criança. A criança precisa participar da escolha do lanche também. Ah, mas se eu deixar por ele, não vai comer nada. Mas incentivar, o que tu gosta mais de comer? Ajuda a mamãe a escolher o que tu prefere levar hoje na escola. A criança se sente mais segura, né? Mais autoconfiante, porque ela sabe, olha, eu tenho uma mãe que tá me apoiando nas minhas escolhas. Claro. Né? Então, sim, essa questão emocional, ela é fundamental, principalmente quando associada à alimentação. E no lanche, mais ainda. Ah, sim, sem dúvida. E até é importante, Sheila, falar sobre isso, né? Porque as crianças em fase assim, de introdução alimentar, de predileção alimentar, é importante também que os pais, né, os responsáveis, eles tenham esse olhar da criança, né, de saber o que ele quer levar, né? Não é só simplesmente levar, vamos, sei lá, banana, né? E a criança não gosta de banana, né? Nunca vai comer, né? E nunca vai comer, né? Mas enfim, mas é só isso que ela leva, né? E por que não botar uma maçã? Exatamente. Não botar um mamão, né? Então, acho que isso também, até tu falando nisso, né? Esses dias eu fui na fruteira, fui comprar fruta pro lanche do meu filho, e ele disse assim, mamãe, eu quero mamão e manga. Né? Sim. E eu levei um susto, digo, como assim, né? Mamão e manga. Que bom, né? Que bom. Que bom. Então, ok, tá, mamãe vai comprar mamão e manga, né? E trouxe o mamão e a manga. E ele levou o mamão e a manga. Então, ter esses momentos de atenção, a criança, claro, ela vai se sentir feliz, né, por ter atendido o pedido dela, e ela também vai se sentir responsável. Bom, eu escolhi o mamão e a manga. Com certeza, né? E o lanche se torna mais atrativo, né? Como tu disse, só vai a banana, daqui a pouco eu perco um desinteresse total pelo lanche, né? Ok. Bom, e a época de adaptação da escola, Sheila? A alimentação pode sofrer alguma alteração? Né? Sim. Que existem crianças que têm esse período de adaptação, com certeza. Né? E não só referente ao lanche, né, Daiane? O que eu observo? Como tu disse ali no início, eu trabalhei por 15 anos com educação infantil, como nutricionista de escolinhas. Então, o que a gente observa? As crianças, elas, quando estão na fase de adaptação, é um mundo totalmente novo. E muitas vezes eu preciso atrair a atenção dos meus pais e dizer para eles, ó, presta atenção aqui em mim, né? Não tô gostando. Até ontem eu ficava só contigo, agora eu preciso ficar nessa escola que talvez eu ainda não conheça, né? Eu preciso me adaptar, mas enfim, para a criança é um desconhecido. E a alimentação é um dos pontos que ela mais se apega para atrair a atenção dos pais. Ah, sim. Então ela deixa de comer. De comer. Né? Ela não se alimenta. Ela não aceita nada. E às vezes são crianças que comem muito bem em casa. Aí chega na escola, mas o que tá acontecendo? O tempero dessa escola é ruim. Aí os pais vêm pra cima, né, da escola. O tempero é ruim, o que tá acontecendo? Não, a comida não tá mal feita, enfim, porque ele não come nada. Não. Calma o coração, porque é totalmente, aí entra a questão emocional também, né? A criança precisa se adaptar ao ambiente e entender que ela precisa se alimentar. Mas até isso acontecer, muitas vezes a alimentação é a válvula de escape para ela chamar a atenção dos pais. Eu acho que é importante ter essa tua dica, né, Sheila, para que os pais que estejam nos assistindo já fiquem ligados Com nesse certeza. comportamento, né? E assim, eu acredito que todos os pais que estejam nos assistindo tá se perguntando, né? Isso também vai uma pergunta de mãe agora, tá? E assim, Sheila, qual é a dica que tu nos dá, né, para que as crianças ela tenham um lanche mais saudável, né? Para que a gente então tenha esse olhar no alimento mais saudável para os pequenos. Bom, é importante ter todos os grupos alimentares. Fundamental é levar água, né? Às vezes os pais não mandam água. Então, manda uma garrafinha com água para a criança, para que ela tenha... Claro, algumas escolas oferecem o lanche, Sim. né? A gente tá falando aqui de lanches que a criança vai levar de casa. Então, o líquido, né? De preferência a água. Então, leve uma garrafinha. Um alimento que a gente chama regulador, que seria uma fruta. Tomatinho cereja também é uma excelente opção para as crianças. Ai, legal. Às vezes, por que não mandar legumes, né? Sim. Às vezes, um brócolis refogadinho ao dente, assim, para não estragar. Entendeu? Tem várias alternativas que a gente pode usar em substituição à fruta, desde que sejam reguladores, né? Sim. Um carboidrato para dar energia, para que essa criança consiga pensar e executar todas as atividades do dia na escola. Então, um sanduichinho, um bolinho caseiro. Vamos evitar um pouco essas bolachas, essas coisas prontas de mercado, né? Vamos preparar em casa. Se tiver que fazer uma bolacha, faz a bolacha em casa, né? Aí o pai vai dizer assim, ó, da vovó, né? Ai, coisa boa. Agora assim, ó, abre um parênteses. Tem algum pai lá dizendo assim, ó, essa nutricionista pensa que eu tenho tempo? Mas não é. É uma questão, assim, de organização mesmo. Você pode preparar um bolo no final de semana, né? Uma nega maluca,
cortar em fatias e congelar. Então vai ter lanchinho por muitos dias. Claro que tem que variar, né? A criança levar todo dia nega maluca, ela não vai gostar, né? Mas pode fazer bolos caseiros saborosos e saudáveis e manter essa organização. Sanduíches, eles também podem ficar de 2 a 3 dias na geladeira. Então pode cortar bem embalado, ele não resseca, né? Um queijinho, vamos evitar os embutidos, que não é muito saudável, né? E tem que ter a proteína, certo, gente? Então proteína é importante. Ou eu boto um queijo nesse pão, ou eu mando um iogurte. A criança que toma leite pode levar um leitinho, né? Ou então, aqueles queijinhos pequenininhos eu posso levar, entendeu? Uma alternativa legal. O próprio leite fermentado também é uma alternativa, né? E por que não, né? Desde que tenha acesso a condicionamento adequado, ovo. A criança pode levar um ovo cozido, que é muito saudável também. Ai, legal. Bacana, Sheila. Eu aprendi bastante coisa hoje, gente, né? Como eu te falei, eu deveria ter trazido aqui o meu caderninho para poder E só fazer as para anotações. acrescentar uma coisa, Daiane, importante, a gente já falou dessa questão emocional, da autonomia para essa criança. Eu acho que se a cantina, se existe cantina na escola dela, Sim. o pai libera uma vez por semana. Olha, uma vez por semana eu te dou o valor, tu escolhe o que tu quer comer. Claro que se a gente puder orientar melhor, né? Sim. Mas eu acho que dá autonomia, né? Eu estou te dando o direito de fazer as tuas próprias escolhas, mas durante a semana a gente prioriza aquilo que é saudável. Então essa é a dica. Ai, super adorei, Sheila, né? Enfim, como apresentadora do programa e como mãe também, acho que eu vou sair daqui já fazendo, né, essas tuas dicas já amanhã mesmo, né? Okay. Enfim, muito obrigada, Sheila, por ter participado desse programa, Eu ter que agradeço. contribuído com esse tema super importante, né? E, enfim, os nossos telespectadores, então, que estão nos assistindo, querem saber, né, mais a respeito. Então, assim, como é que a gente faz para poder te encontrar? Tuas redes sociais, onde é que tu atende, enfim, fica à vontade, então, né, para falar um pouco sobre como é que a gente pode te achar. Como tu me descreveu, né? Sou diretora da Clínica Mensana, eu atendo na Clínica Mensana. E vocês me acham nas redes sociais, né? Sheila Pereira Coach de Emagrecimento no Facebook e Sheila Pereira Coach no Instagram. Muito bem. Sheila, então, muito obrigada pela participação. Daiane. Então, gente, esse foi mais o nosso programa Bem Família. Se você gostou do programa, vai lá, curte, comenta, compartilha, tá? E eu espero vocês, então, no nosso próximo programa. Recopeças, peças novas e recondicionadas, toda a linha de peças para motores, linha de lubrificantes com menor preço. Seu carro precisa de peça? Vá na Recopeças, Avenida Castelo Branco 3446.